Alô, olá, 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 tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, todo mundo? Vamos lá, vamos começar. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, aqui na terça-feira, fazendo lives com pessoas interessantes do mercado financeiro. Sejam gestores, sejam presidentes de empresa, diretores de empresa, sejam as pessoas do mundo acadêmico. Hoje vamos falar com o professor Eduardo, do Núcleo de Educação Financeira da Universidade Federal de Uberlândia, tá bom? Então, vamos falar sobre investimentos, vamos falar sobre educação financeira. Estamos esperando o professor Eduardo entrar para que a gente possa fazer mais uma live. Essa semana, excepcionalmente, a gente vai ter mais outra live. Depois eu divulgo as informações, mas a gente vai ter mais outra live essa semana com a diretora de RI de uma empresa de capital aberto. Depois eu passo mais informações. E hoje vamos falar com o Núcleo de Educação Financeira da Universidade Federal de Uberlândia. Eles me convidaram para participar dessa live e, obviamente, eu aceitei, né? O convite de universidade, convite sobre temas de educação financeira, eles são muito importantes, né? Muito importante a gente divulgar informação de qualidade para um público de qualidade que nos acompanha, que já nos assiste já há algum tempo. Acabei de postar lá no meu Twitter é o Rafael Pasquarelli, só escrever lá Rafael Pasquari, porque não cabe Pasquarelli, a curva de juros, a diferença de curva de juros entre hoje, há um mês e há um ano. Veja que interessante o formato da curva de juros de longo prazo, né? Para quem não puder entrar, ou estiver curioso, a curva de juros de longo prazo hoje é a mesma de há um ano. A questão é que a curva de juros de curto prazo há um ano estava num patamar bem mais alto, os juros caíram, então a curva de juros de curto prazo está bem baixinha, mas quando você vai para 2025, 2026, quer dizer, ela empina de uma maneira assim bem abrupta, o que você pode ter duas interpretações, né? Uma é uma grande oportunidade, porque o juro de curtíssimo prazo não dá nada, tá? 2%, 1,8%. Outra é para as pessoas aceitarem, para o mercado aceitar uma taxa de juros de 6, 7% ao ano no longo prazo. Então ela está bem inclinada, está batendo aqui quase 8%, está batendo 8% para 2030, que é um patamar de taxa igual ao que tínhamos para 2030 no ano passado. Só que no ano passado a taxa de juros era bem mais alta, a taxa de juros de curto prazo que é a Selic. Muito bem. Outro ponto interessante é ver que Selic é uma taxa para curto prazo. Então, uma pergunta interessante para fazer é o seguinte: se a Selic se refere a operações de um ano ou um dia, né? A Selic ela baliza operações só de um dia. Ela é só expressa ao ano, mas ela baliza operações de um dia. Por isso que é importante acompanhar a curva de juros. Então, você vai pegar um dinheiro emprestado para aplicar o dinheiro em reais por um ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos. Para cada prazo tem uma taxa diferente. E essa taxa é justamente obtida a partir da curva de juros. E essa curva de juros a gente busca na B3, né? Nos contratos futuros de juros ou nas curvas de swap. Quem acompanha meus posts sabe que eu sempre estou postando curva de juros. Ora eu uso dados de futuro de juros, ora eu uso dados de swap. Né? Em tese, os dois têm que ser muito parecidos, praticamente iguais. Então, estamos conversando aqui, aguardando a entrada do professor Eduardo, do Núcleo de Educação Financeira da Universidade Federal de Uberlândia. E vamos falar sobre temas relacionados ao mercado financeiro, que não poderia deixar de ser. Então, todas as nossas lives a gente trata de mercado financeiro. Mesmo quando a gente fez a live há umas 3 semanas com o deputado Henrique Mizasi, eram sobre temas relacionados a mercado. Por quê? Porque a gente tratou: oi, professor, boa noite, tudo bem?
Então, eu estou falando aqui muito bem para todo mundo aqui que está entrando e me cumprimentando aqui. Então, um abraço a todos. Eduardo, eu não sei se você já entrou, porque entrou um camarada chamado JEP, eu não sei se é José Eduardo, se é você entendeu? Então, se já tiver entrado, se manifesta aí para eu poder aceitar o seu. Ah, você está com dificuldade. Ah, então você é o JEP Finanças. Estou com dificuldade de conexão. Não, tudo bem, eu vou. Vamos tentar chamar ele melhor, né? Vamos. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar desligar, então Não, não, você. não precisa. Vamos tentar chamar ele para Vamos lá, aqui. que minha contra-regra aqui vai fazer tudo aqui. JEP. Jep. Ah, ele não tá. Ó, tá apagado. Tá vendo que a gente. Hum, hum. Entendi. Vamos ver aqui problemas técnicos para conectar com o JEP. Vamos lá. Mas daqui a pouco já vai dar certo, pessoal. Vê com ele se ele pode sair e depois entrar de O, novo. o Eduardo, tenta entrar por outra conta para ver se a gente consegue conexão. A gente tentou conectar com você pelo JEP e não, a gente não conseguiu conectar com você pelo JEP. Tá legal? Eu também gostei muito desse convite para participar com a UFO. Tem um irmão que é professor da da Universidade Federal de Uberlândia. Então é sempre um prazer conversar com os amigos de Uberlândia. Bom, então eu estava falando da curva de juros. Então, a curva de juros está bem empinada. Isso, opa, Agora agora eu acho que sim. agora vai, hein? Agora ele vai. Agora vai, Peraí. agora vai. Agora é só aceitar. Vamos lá. Vamos lá, Jeff. Agora a gente vai conversar. Opa, tá entrando. Opa! Tudo bem? Desculpa, professor. Que Desculpa. tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Eu estava tentando entrar pelo link do Instagram do NEF Ah, e a senha. Infelizmente, o professor Dani Rogers não está conseguindo participar. Ele sei, teve um imprevisto lá. sei. E aí ele me deu a senha. Eu estou aqui pelejando, estou aqui, né, que essa coisa não vai para frente. Beleza, agora foi. Bom, Agora professor deu Eduardo, o certo. show é seu. Eu sou o convidado dessa vez, que eu sempre passo aqui terça-noite, live, e eu que convido as pessoas. Hoje eu fui convidado, então o show é inteiramente seu. As luzes da Ribalta estão focadas em você agora. Tá. Eu já vou renovar um outro convite para depois. Hoje nós estamos fazendo pelo site do Com Dinheiro. Sei. Então, depois para nós fazermos uma pelo do NEF mesmo, Perfeito. tá? E aí com o professor apresentando e tal, né? Por causa desse imprevisto, enfim. Você Primeiramente, sabia quero que meu irmão agradecer. é professor da UFO? Meu irmão é professor da UFO. Que legal! Só que E, e da, ele é professor da engenharia elétrica. uai, todo mundo na sua casa é engenheiro? Não, meu pai teve. Nós somos em seis, somos quatro engenheiros, uma administradora e uma advogada. Aí, Que só que legal. eu fui para finanças e esse meu irmão, ele é professor daí, e ele ficou em engenharia mesmo. Ele E mora aqui em Uberlândia, aqui no hum, Triângulo. mora em Berlândia. Perto de Já fui Beraba. várias vezes aí em Uberlândia. A cidade maravilhosa aqui. Eu Ainda fico em tem outra aquele clube legal que passa um rio dentro ou não existe mais? Já que o virou prédio. Praia. É, O o Praia Praia. existe. O Praia é um dos grandes clubes aqui do Brasil, né? O Praia tem É mais de muito legal esse 50 mil clube. sócios. Como é que Praia é? Clube. Ele tem Eu mais de lembro, 50 mil eu sócios. lembro muito da sauna lá, tinha sauna, e do provolone lá que servia lá, umas comidinhas lá que eram muito boas, entendeu? Tudo contra o regime, mas era muito legal. Vir em Minas e não comer um queijo é uma afronta, né? É verdade, é verdade. Mas manda. Professor, primeiramente quero agradecer aí seu tempo, né? Esse carinho aqui conosco, aqui do NEF. Nós aqui do Núcleo de Educação Financeira temos um público aí bem de estudantes, é um público variado, né, mas concentrado mais nesse público mais jovem que está procurando aprender sempre sobre finanças, né? E eu que acompanho já tem um bom tempo, né? Peguei uma postagem sua que eu achei fantástica. Eu
vivi um pouco nela, que foi, acho que é de ontem, né? Você fazendo uma colocação dessa experiência que você teve, experiência não, né? Dessa vivência de ir lá, quando seu pai abriu uma conta lá no Banco Econômico, né? Que tinha lá o Ayrton Senna como um dos garotos propaganda disso, né? No começo Ayrton até do Senna é Ayrton Senna. nacional. Nacional, que gafe! Mas Faz eu parte. também tinha conta no Nacional. Mas eu também tinha conta no Nacional. Aliás, minha conta hoje do Itaú é graças à conta que eu abri em 95, 96 no Nacional. Então, eu tinha conta no Nacional, tinha conta no Econômico, mas nunca pedi um centavo. Quando o banco quebra, eu consegui sacar o dinheiro antes. Nunca pedi um centavo antes que alguém me pergunte. E teve, nesse começo aí, com 10 anos, teve seu pai ainda auxiliando, né? Nessa jornada de conhecimento. Sim, sim. Então, tocando nesse assunto aí, qual que seria a idade ideal, se é que ela existe, para começar a mostrar para uma criança a importância sobre dinheiro, o que ele deve aprender, quais são esses primeiros passos aí de você começar a trabalhar com dinheiro na vida de uma criança, assim como você teve esse começo com seu pai? Bom, é o seguinte, hoje, quando uma criança nasce, você já pode tirar o CPF. Não sei se você sabia disso. Sim. Para você operar tesouro direto, você precisa ter CPF. Então, você já poderia fazer um tesouro direto para uma criança recém-nascida, você compreendeu? Agora, eu acho que uma criança com 10 anos, 9 anos, já tem noção. Então, eu acho que vale a pena o pai, a mãe, provocar a criança falando o seguinte, pô, ó, posso comprar um presentinho para você, mas eu posso também comprar, ou fazer um investimento em seu nome, no Tesouro Direto. E se você Legal. resgatar lá na frente, em vez de você ter um presente, você pode ter 2 presentes ou 3 presentes, né? E aí a pessoa, a criança saber que o fato dela esperar tem vantagens, né? Hoje a gente vive num mundo que tudo é para agora, é para já, é para ontem, né? Você quer uma comida, pede, já chega na sua casa, que é 15 minutos. Então, as pessoas talvez tenham perdido o bom hábito da paciência. E a paciência no investimento é uma grande virtude. Então, com 10 anos, eu acho que o pai já poderia, a mãe já poderia começar a introduzir esse tipo de conceito. E o que está por trás? O que está por trás é a criança entender que quando ela se sacrifica por um tempo, o benefício lá na frente é muito maior do que o benefício atual de não se sacrificar. E aí eu não consigo deixar de pensar no estudo do Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, em que tem o célebre exemplo, o grande exemplo, em que os cientistas, os pesquisadores colocam marshmallow, apresenta marshmallow para crianças e eles falam para as crianças o seguinte, ó, aqui está o marshmallow, você pode comer agora. Mas se você esperar, sei lá, meia hora e não comer esse, você ganha 2. E você começa a perceber como é que as crianças se comportam, né? Algumas não vão aguentar, já vai lá e vai traçar o marshmallow imediatamente. Outras vão ter paciência porque o benefício lá na frente é maior, né? Acho que os pais não precisam fazer esse experimento. Aliás, se fosse fazer experimento, não faria com marshmallow, porque não é bem do gosto do brasileiro. Mas o conceito é fantástico, né? Quem tem paciência de esperar ganha mais do que o apressado. O apressado come cru, né? No final das contas é isso. Esse estudo ele mostra que realmente isso, né? As crianças que desenvolvem uma paciência maior, né, de não consumir o marshmallow lá na frente, ele tem não só uma vida financeira, uma vida de realizações mais significativa, né, do que aqueles que foram mais afoitos, não é isso? Perfeitamente. Eu lembro que quando eu me formei em 96, comecei a trabalhar em 97. Em 97, em 1997, eu andava com um Corcel 281. Então, imagine a vontade que eu tinha de entrar num financiamento para pegar um carro decente. Porque, pô, o Corcel 281 em 1997 era queimação de fio.
Mas era o que dava. Aí muitos dos meus colegas entraram em financiamento. Eu não, eu fiz a seguinte meta: eu só compro um carro se eu puder pagar à vista, e ainda fiz mais outra restrição. Eu teria que ser capaz de comprar o carro com o salário que eu ganhei em 97. Ou seja, eu não iria comprometer mais anos da minha vida para comprar um carro. Foi o que eu fiz. Entendi. Em dezembro, eu fui lá e comprei à vista, enquanto eu comprei em 97, eu comprei um carro em 94. E isso porque eu já tinha essa mentalidade de não querer gastar. Eu não tinha aula de economia ainda. Muito embora meu pai fosse economista, mas eu não tinha muitos papos econômicos com meu pai. Eu tinha outros papos sobre outros assuntos. Mas isso é interessante, né? Você traçar metas na sua vida. Assim que eu me formei, eu tracei muitas metas, mas muitas mesmo. Eu falei, preciso aprender economia, porque eu sou engenheiro, não sabia economia. Outra meta, preciso ter um carro, porque não dá para ficar com o Corcel 281. Eu nasci em Salvador, né? E eu fiz poli, eu estudei aqui em São Paulo. E aí, obviamente, o apelido do meu carro era Baiano Móvel, né? Então, o Corcel 2 era o Baiano Móvel. Eu tinha que sair do Baiano Móvel e sair. Então, metas que eu fiz quando eu me formei: tinha que comprar um carro, não podia parcelar, e eu não poderia usar minha renda que não fosse do ano de 97. Você compreendeu? Então você começa. Quando o pessoal fala assim, não, vou parcelar em 36 meses para você. Amigo, se você comprar tudo na sua vida parcelado, você não vai ser um ganhador de juros, você vai ser um pagador de juros. O cara que é pagador de juros, sendo pessoa física, é muito mais pobre e miserável do que ele realmente merece. Você está entendendo? Então, o ponto é o seguinte: você comprar tudo na sua vida parcelando, você está frito. Você não vai acumular o patrimônio e a qualidade de vida que você poderia ter se você não fosse afoito, se não fosse apressado. Eu tenho uma definição para juros. Juros é o preço da pressa. Esse é o trocadilho. Juros é o preço da pressa. Juros é o preço da pressa. Ficou ótimo. Agora, será que esse ser afoito que praticamente, vamos dizer assim, o brasileiro parece que ele tem uma paixão por parcela, né? Não vem desse histórico nosso de inflação? Tudo bem que já tem ali décadas, né, que inflação galopante, do jeito que foi lá, né, no final dos anos 80, dos anos 90, e talvez ele se acostumou com isso já está um pouco no DNA do brasileiro, essa parcelinha, o acostumar a pagar juros, né, do que poupar e conquistar ali na frente. Como que a gente consegue reverter um pouco isso? Quem tiver no Google, está assistindo aqui pelo celular, entra no Google, põe assim: a força mais poderosa do universo, ou em inglês, the most powerful, né, a coisa mais poderosa do universo, the most powerful force of the universe. E vai ter uma frase do Einstein. E o Einstein diz que a coisa mais poderosa do mundo é o juro composto. E aí ele continua dizendo: aqueles que entendem isso ganham juros compostos. Aqueles que não entendem, pagam. Então, se você estiver me ouvindo e quer comprar tudo à prestação, vá ser pobre sozinho. Por quê? Porque se você economizar e comprar depois, você vai ter muito mais dinheiro. É claro que isso não se aplica a um cara que quebrou a geladeira, não tem dinheiro para comprar a geladeira. Aí eu falo para o cara, economize e depois compra a geladeira. Não é isso. Não é isso. Sim. Mas o cara quer comprar um carro, quer comprar um bem de consumo durável, quer comprar uma viagem. Cara, economiza e depois se paga à vista. No início dá muito trabalho, no início você tem que sacrificar, mas depois você vê que você aguenta, que você vai colher os frutos. Então, as propagandas que falam que não tem juros, coisa e tal, elas prestam um desserviço à sociedade. Porque isso aí serve de corda para a pessoa se enforcar em financiamento. Olha o que eu estou te falando. Se você financia tudo que você tem na sua vida, você vai ser muito mais pobre do que você deveria. Isso é fato. Quem adquire, quem constrói seu patrimônio com poupança prévia, vai ser mais rico do que aquele que constrói patrimônio com parcelamento. Vai construir tudo com parcelamento? O problema é seu. Você compreende? Não tem dinheiro. Se você tem dinheiro para pagar, dentro da parcela, tem juros, não tem? Então, se você
tem dinheiro para pagar a prestação, você tem dinheiro para juntar e comprar à vista. Você não tem a paciência. Da mesma maneira que você não tem paciência para pagar, para fazer a poupança prévia, talvez você não tenha paciência para fazer um regime, talvez você não tenha paciência para ler um livro do início ao fim, talvez você não tenha paciência para um monte de coisa. Então você está endividado, é só mais um reflexo da falta de controle que você tem em outras coisas da sua vida. É claro que isso não se aplica para o cara que ficou desempregado. O cara perdeu a renda. Vou falar para o cara, não, você não tem autocontrole? Não. Mas para o cara que tem renda, o cara que é de classe média, você falou que o pessoal está assistindo da UF. O cara que estudou na UF deve ter estudado numa escola boa, deve ter mais condições. É uma pessoa privilegiada. Pensando em termos de Brasil, é uma pessoa privilegiada. Aí dizer que você não consegue guardar um pouquinho de dinheiro e depois comprar vida, você não tem a paciência. Se você não tem paciência no ponto A da sua vida, provavelmente você não tem no ponto B, no ponto C e no ponto D. Está tudo unificado. Tem uns 3, 4 anos atrás, eu escutei uma frase de um colega que ele falava o seguinte: só não fica rico no Brasil quem não quer, por causa da taxa de juros muito alta que era na época, né? Independente da taxa de juros também, se você construir essa disciplina que você está colocando, dá para lá na frente, independente também de se for para comprar um carro ou alguma coisa de médio prazo, você consegue construir uma poupança, vamos dizer assim, para uma aposentadoria, para ter uma velhice melhor, né? Ou uma terceira idade mais gostosa, que simplesmente, às vezes até arranjar um bico, né, para complementar a renda. O tempo só anda para frente. Pega a frase do Einstein aí, do poder dos juros compostos. Dá para a gente atravessar essa ponte aí, de chegar lá na frente e ter uma certa estabilidade, né? É questão dessa parte mental, né? Então, a parte financeira, o que seria, se a gente fosse dividir em percentual, a parte financeira e a comportamental, qual que seria essa divisão? Seria mais um Pareto, 80% comportamento? Olha, eu não tenho nenhum estudo científico que embase. Mas eu desconfio, e a desconfiança é um bom ponto de partida para você fazer uma pesquisa. Então, jovens que estão nos assistindo, que vão ter que fazer um TCC, pergunta de pesquisa: será que as pessoas se endividam mais por razões financeiras ou psicológicas? O que eu quero dizer com isso? O cara até ganha, mas ele não se controla. Você compreendeu? Tem um filme muito bacana, assistam, é muito legal. Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. O filme é legal, a artista é linda. Assista, você vai gostar. Os Delírios de Consumo da Beck Bloom. É muito legal. Você vai ver claramente que o problema daquela moça, ela é um problema psicológico. Você compreendeu? Vejam esse filme, Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Ela simplesmente não se controla. E aí, torra o dinheiro que tem e torra o dinheiro que não tem. Eu, no passado, eu já fiz muita coisa na minha vida, entendeu? Eu dou aula, mas já fiz muita coisa na minha vida. Já dei muita consultoria de finanças pessoais, mas é algo que eu não faço há pelo menos uma década. E eu lembro que eu peguei uma vez um camarada que me pediu ajuda. O cara era um japonês, ele tinha um salário muito alto, mas muito alto. Mas o cara tinha tanto financiamento, fez tanta asneira na vida, que ele precisava de ajuda para dar um ordenamento. Aí quem chegou até a mim foi a mulher dele. Porque o cara era um japonês, o cara era muito inteligente, engenheiro, mas era um zero à esquerda na hora de tratar o dinheiro dele. E aí eu fui analisar as contas dele, o que ele fez, né? Se você quiser apagar incêndio jogando gasolina, é você pegar um empréstimo pessoal para cobrir uma dívida, sabendo que você todo mês já gasta mais do que ganha. Não funciona. Não funciona. Então, se você está pensando em pegar um empréstimo ou não, porque você tem um rombo no seu orçamento doméstico, a primeira coisa a você ver é o seguinte: se esse rombo é por motivo pontual ou recorrente. O que é um motivo pontual?
Você perdeu o emprego. Agora você arrumou outro emprego, você tem uma dívida, faz sentido pegar um empréstimo pessoal para pagar e passar uma régua? Faz. Agora, se o motivo de você estar no vermelho é uma causa recorrente, isto é, você já tem seu emprego. Você até não ganha mal, mas você todo mês gasta mais do que você ganha. Eu chamo isso de uma causa recorrente. É uma causa recorrente. Se o seu orçamento doméstico não fecha por causas recorrentes, você gasta mais do que você ganha, não adianta pegar empréstimo. Isso só vai piorar a sua situação. O que aconteceu com esse japonês? Ele gastava mais do que ganhava, pegava o empréstimo, aí depois pegava outro, depois pegava outro, depois pegava outro. Então, o que sobrou de renda disponível para ele fazer era nada. Era nada. E ele ainda fez uma besteira, ele fez mais outra besteira. Ele pegou empréstimo no banco que ele recebia o salário. O que complica pra caramba, porque o dinheiro cai igual a boca de lobo, você entendeu? O salário cai assim, o banco vai lá e arranca tudo. Então, o ponto é o seguinte, por que é que você precisa de um empréstimo? É uma causa pontual ou uma causa recorrente? O que é uma causa pontual? Você perdeu o emprego, teve um problema médico, aí teve que gastar mais. Ou você bateu o carro, não tinha seguro. A asneira não teve seguro, mas enfim. Beleza. Então, nessas causas pontuais, você pegar um empréstimo para passar a régua faz sentido. O que não faz sentido é você pegar empréstimo se o motivo de você entrar no vermelho é uma causa recorrente. Enquanto você não identificar isso, você pegar o próximo empréstimo pode ser matador. O que acontece quando você fala em identificar isso? Primeiro, o que eu percebo é que as pessoas não param para olhar suas finanças. A gente chama de esquema do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente vai tocando por banco, né? Então a gente fazia conta de quando vai receber a PL, já começa a gastar o dinheiro antes de cair na conta, né? Aí depois que chega, aí você já calcula quando que você vai estar entrando de férias, aí você pica suas férias, então você vai ter um plus ali a cada 2, 3, 4 meses, e aí você fica refém daquela situação. Então, enquanto a pessoa não para entender se é esse problema de ser uma recorrência, né, ou ser algo pontual, ele não vai para frente, né, professor? Não vai para frente. Tem que pôr os neurônios para funcionar, né, pessoal? Tem que pôr os neurônios para funcionar. Você acha que você pode viver muito tempo gastando mais do que você ganha? É óbvio que não. Você não precisa ter 3 neurônios para concluir isso. Você compreendeu? O neurônio, acho que o cara até tem. O cara não tem a disciplina mental de tomar a decisão correta, ainda que ela seja dolorosa. O cara não faz isso. O cara não pensa nisso. O cara sempre acha que a coisa vai melhorar. E não pode pensar assim. Você tem que fazer a sua parte. E fazer a sua parte é você gastar menos daquilo que você ganha. E sobre outro assunto que você estava dizendo, no passado, realmente, dos juros, dava para ganhar dinheiro. Realmente, no passado, dava para ganhar dinheiro. Porque o juro no Brasil era gigante, inclusive para você aplicar dinheiro para quem tinha dinheiro. Né? A taxa Selic, taxa CDI. Eu tenho um estudo que mostra que as taxas Selic, acumulada desde o plano real, dá uma surra no Ibovespa. Dá uma surra no Ibovespa. Vou repetir. A taxa Selic, o CDI, bate o Ibovespa. E não é que ele bate o Ibovespa por um nariz. Ele bate por muitos cavalos, né? Fazendo aquela analogia com a corrida de cavalo. Muita diferença. Ele ganha por uma frente gigantesca. O CDI ganha do SP500 se eu não reinvestir os dividendos do SP500. Não? Quem puder, entra no meu Twitter, que eu faço vários posts sobre isso. Se você reinvestir os dividendos do SP500, aí o SP500 ganha. Mas também não ganha de lavada do CDI, não. Então, para quem tinha dinheiro, ganhou muito dinheiro aplicando a juros. Hoje o negócio está complicado. Mas ainda estando complicado, as taxas de juros de longo prazo no Brasil ainda são muito altas comparadas com o padrão internacional. A taxa de juros eu acabei de fazer um post aqui no Twitter com a taxa de juros de longo prazo para o Brasil. Você está quase 8% investimento até 2030, 8% ao ano. Cara, onde você vai conseguir 8% ao ano em outro lugar do mundo? Claro, não vale dizer Argentina, Venezuela, essas coisas não vai. Agora, em países sérios, não vai. O Brasil ainda tem uma taxa altíssima. Tem o risco
Existe o risco de inflação? Claro que tem, porque o governo está gastando mais, tem um momentâneo descontrole fiscal, mas a gente não sabe se esse momentâneo vai ficar permanente. Mas ainda no Brasil existem muitas oportunidades de se ganhar dinheiro com investimentos. Mas cuidado quando a esmola é demais, hein? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Quando a gente pega esse ponto aí, né, que os juros diminuíram significativamente, está muito bom ainda se for olhar, né, em países civilizados, vamos dizer assim, né? Mas com essa crise pós-pandemia que teve esse número de entrantes gigantesco, mas também não teve um número de IPOs também que justificasse esse crescimento aí, né? Dessa volta, essa recuperação da valorização das ações, esse seria um ponto de atenção para os novos investidores e até mesmo para os mais experientes, que talvez exista algo meio camuflado nisso? Acha que seria isso um ponto? Ó, os mais experientes, problema deles, vamos falar com a juventude aqui que está nos vendo. Tem um ditado que eu vou falar. Ótimo. Tem uma ditada que eu vou falar, é pesado, hein, mas eu vou dizer. A mãe do otário está sempre grávida. O que que significa? Todo dia. Cara, o estoque de otário e de trouxa que tem no mercado financeiro é gigante. Então, boa parte da transferência de renda no mercado financeiro não é que o papel subiu, porque a empresa valorizou. É porque um otário fez um péssimo negócio. Então, as pessoas precisam entender que preço-lucro de 300, 400, 500, ou seja, você comprar uma empresa cujo preço da ação é 300 vezes o lucro, 200 vezes o lucro, 100 vezes o lucro, o cara tem que ser especialista, ele tem que saber o que ele está fazendo. Você compreendeu? Então, então pensa assim, você vai comprar uma ação, o preço-lucro é 300. Você precisaria esperar 300 anos de lucro atual para pagar o que você está pagando. Óbvio que ninguém está comprando um papel com preço-lucro 300 esperando 300 anos. Implicitamente, você espera que a ação, a receita e os lucros subam para justificar você pagar um preço-lucro 300. Mas veja se você não é o otário de plantão pagando 300 vezes o lucro de uma empresa. Quanto que a empresa teria que crescer para justificar isso? E se isso é cabível? São contas simples que o camarada pode fazer. Então, no mercado de ações, o que tem de empresa que não vale o que estão se pagando, não está escrito. Não está escrito. Mas, hoje, por que isso acontece? Porque hoje tem mais dinheiro que empresa. Olha o que eu estou te falando. Tem mais dinheiro que empresa. Como a taxa de juros caiu, o cara, os investidores, a sardinhada, como se fala, foi assim, impelida a ir para a bolsa. Quando você vê que caiu na capa da Veja, que o pessoal está indo para a bolsa, cara, é o fim do mundo. Você compreendeu? É o fim do mundo. Se tivesse notícias populares hoje, a manchete seria, pô, tô ganhando dinheiro com Oi e com Petro. Lembra? Não sei se você lembra do jornal Notícias Populares. Sim, torcia, saía sangue. Sangue, exatamente. Sangue e outras coisas mais que não posso falar aqui na internet. E aí, o que acontece? Os preços estão muito esticados. Você compreendeu? E a pessoa não poderia comprar uma ação sem saber o que está fazendo. Ele não pode comprar porque um blogueirinho lá que tem 100 mil ou 200 mil, 1 bilhão de seguidores falou que é para comprar. A empresa tal é 30, é 20. Pô. Isso, implicitamente, você está falando para o cara, compre. Imagina um papel de uma empresa de 15 ou 18, você fala, o papel tal é 20, é 30. Cara, e a CVM não está aqui para te ajudar, porque isso aí claramente é uma recomendação de compra. Então, estude antes de você fazer seus investimentos. E enquanto você não aprendeu o suficiente, vá comprar um título do Tesouro Direto, tá bom? Para não fazer besteira com o seu dinheiro. Porque a regra número 1 para não ganhar, a regra número 1 de quem ganha dinheiro é não perca dinheiro, tá bom? Então, antes de você pensar na regra número 2, siga a regra número 1. Tá. Agora, você acha que uma alternativa seria para quem quer, de repente, buscar uma rentabilidade um pouco melhor,
seria através de fundos, que aí você já tem, de repente, gestores mais, né, capacitados, preparados, né, certificados, que de repente possam trazer um pouco mais de caminhar seguro, vamos dizer assim, para quem está querendo iniciar, ou não, vamos primeiro no tesouro, que eu acho que é o caminho mais fácil. Eu peguei, acho que foi de uma seleção sua mesmo, tinha um fundo em previdência que 95% do patrimônio dele estava alocado em Tesouro Selic. Isso tem um monte. Isso tem um monte. Aí não teria problema. O problema é o cara cobrar 1% de taxa de administração, você entendeu? Então, mas eu fiquei assim por entender, eu não sei, talvez meu raciocínio esteja errado também, né? Se ele está fazendo um investimento em previdência, se ele tem uma base de clientes, que de repente ele não está tão longevo assim, tá mais adolescente, está mais jovem, ele poderia, tudo bem que tem que se respeitar a característica do fundo, mas será que ele não poderia ousar um pouco mais? Como é que eu consigo entender, digerir isso e criar meu senso crítico aí para acertar melhor na hora de contratar um fundo? Vamos lá. A primeira pergunta é se o cara deveria investir sozinho ou investir via fundo. Foi a sua primeira pergunta. Isso. Se for renda fixa, você fazer sozinho é mais fácil. Tá legal? Se for renda variável, é mais complicado. Então, você montar uma sua carteira de tesouro direto é tranquilo. Então, você vai lá e mescla fundos, títulos, LTNs, mas se o cara que está me ouvindo aqui é jovem, compra umas LTNs mais longas, compra NTN bola, compra umas NTNFs, você monta a sua carteira, isso é mais tranquilo, sabendo que vai ter solavanco, porque vai ter volatilidade. Na renda fixa, ela não é fixa, né? Quando você marca mercado, ela oscila. E tem que marcar mercado. Se você não sabe o que é marcação a mercado, cara, vai estudar. Porque é importante você saber o que é marcação a mercado e não vai seguir a baboseira que se diz que perda você só tem quando vende. Você comprou o título por 10, ele está 8, você perdeu. Você pode não ter realizado. Mas você é loser. Beleza? Aceita que dói menos. Mas quando você compra esses títulos do Tesouro, vencendo 3, 4, 5, 10, 15 anos, você ainda tem a esperança de ficar até o vencimento e receber aquilo que foi combinado. Quando você investe em ações, não tem o combinado. Simplesmente não tem combinado. Não tem combinado. Por isso que é renda variável. O que é uma renda fixa? Renda fixa, segundo o Svibod, pode procurar, esse cara existe, tá? Universidade de Tel Aviv. Uma renda fixa é uma reivindicação sobre um fluxo de caixa periódico especificado. Beleza, então quando você compra uma renda fixa, você sabe qual é a regra, você sabe quando vence, quando que é a periodicidade do cupom, assim por diante. Então, você quer montar a sua própria carteira de renda fixa, vai fundo. Título público, tá legal? Debênture, esquece se você não for especialista. Tá bom? Esqueça. Sim. Renda variável, você precisa estudar muito mais para fazer sozinho. Aí talvez valesse a pena você investir num fundo. Só quero passar uma informação para vocês. Você sabe quantos fundos de ações já passaram pela CVM? Qual o número? Não tenho nem Quase 6 mil fundos. 6 mil fundos? 6 mil já passaram. Sabe quantos estão vivos? Nossa. Metade. Nossa. Metade. Então, o que acontece quando um fundo de ações vai mal, ele tem um track record ruim? O gestor fecha e cria outro com um nome mais pomposo. Você entendeu? Então, Entendi. O fato de você comprar um fundo de ações, com certeza o cara que está gerindo, ele é mais profissional que você. Mas ele é ser humano. Tem um dia que ele brigou com o cônjuge, ele apostou no cavalo errado. Tem um fundo super famoso, não vou dizer o nome. Não vou dizer o nome do fundo. Mas em janeiro, ele apostou em azul. Não vou falar o nome do fundo, mas um fundo super famoso. Ele apostou em azul. Imagine o ferro que esse cara tomou. Apostou em azul. Tem outro banco, não vou falar o nome, mas outro bancão aqui de São Paulo, que montou um fundo para os funcionários do banco. E o papel que mais tinha dentro desse fundo era o IRB, Fundo de Ações. Pois IRB. Então, esses gestores também erram.
Agora, eu vou dar uma sugestão aqui para escolher fundo. Um parâmetro que quase ninguém olha é quem são os cotistas do fundo. Eu tenho muita restrição a fundo cujos principais cotistas são pessoas físicas. Entendi. Eu prefiro fundo cujos principais investidores são investidores institucionais. Entendi. Porque o controle, o escrutínio sobre esse fundo é maior. Um fundo de ações em que os principais investidores são institucionais, o gestor não vai responder assim quando a cota do fundo cai. Quem quiser que aceitar meu risco, que aceite. Quem não quiser, vai embora. Esse argumento é dado quando o cotista é a sardinhada. Você tá entendendo? Sim. Então, Sim. os fundos que recebem a alocação de investidor institucional têm muito mais controle, porque eles são mais fiscalizados. O que acontece? Sim. O investidor institucional faz due diligence. Quer ver o sistema de risco. Quer ver se os limites de risco são respeitados. Você entendeu? Quer ver qual é quer saber qual é a política caso haja um desastre operacional na empresa. O servidor pifou, teve um ataque hack. Cara, se você está atendendo pessoa física, a pessoa física quer ver se você faz uma live legal no Instagram. Você entendeu? Quer ver se você conta umas piadas legais no Instagram. Então, uma sugestão para procurar fundo é quem são os investidores. É possível ter informação de quem é o investidor de cada fundo. Talvez não com o nome, às vezes até com o nome, eu consigo rastrear isso. Mas, principalmente, quem é o investidor institucional. Tá. Nesse ponto aí, a ferramenta com dinheiro é fundamental, né? Vamos dizer assim. Porque você consegue fazer filtros fantásticos nela, né? Pensa assim, eu atendo 100% dos grandes bancos. 100%. 100%. Pensa no banco, é meu cliente. Tudo é meu cliente. Eu sei o que os caras olham. E não é o que as pessoas físicas olham. As pessoas físicas ficam olhando para trás. As pessoas físicas ficam seguindo líderzinho da internet. O institucional olha outras coisas. As pessoas físicas não olham os atributos das pessoas. As pessoas físicas não olham os atributos do fundo que as pessoas jurídicas, os investidores institucionais olham. Você compreendeu? Eu vou dar um exemplo simples, uma pergunta que deveria ser feita ao gestor de um fundo de ações. Quem tem que fazer o hedge contra a tragédia? Uma pergunta que quando eu faço live com o gestor, eu sempre faço. E o que ele me responde é bastante indicativo. Quem é que tem que fazer o hedge contra contra o evento que aconteceu em março desse ano? Em outras palavras, quem é que tem que fazer o hedge contra o evento de cauda? Entendi. É o fundo ou é o cotista? Você compreendeu? Muitos gestores falam, é o cotista. Cara, ele está te dando uma informação valiosíssima. Ele está te dizendo que se acontecer uma zebra, você está frito e depois não vai chorar. O problema é seu. O problema é seu. Se acontecer alguma coisa, o problema é seu. É assim, se isso acontecer, o gestor fala assim, me inclua fora disso. Eu não tenho nada a ver com isso. O problema é seu. Outros falam, não, tem hedge dentro do fundo. Como? Agora eu quero saber como. É com put, é com mercado futuro, eu quero entender. Outra pergunta que eu sempre faço pro gestor. Você dorme algum dia sem hedge? Uns falam, nenhum dia eu durmo sem hedge. Outros falam, eu só faço hedge no momento que eu acho conveniente. Quando o cara falar isso pra mim, a mesma coisa do cara ter um carro e ele dizer que ele só vai comprar o seguro quando ele achar que pode bater. Você está entendendo? Então, tem muitos aspectos qualitativos que você consegue extrair conversando, ouvindo as pessoas certas. Agora, o cara chega e pergunta para mim, VAR é 30? Puta, cara, vai pastar, cara. VAR é 30, sei lá se é 30, se é 20, ninguém sabe. Você compreendeu? Ninguém sabe. Entendi. Ninguém sabe. Né? Fica muito achômetro, né? Apesar das informações estarem, mas fica muito achômetro. Fazer as perguntas corretas
para que você possa defender o seu dinheiro. Tá. Nesse caminho, professor, da gente aprender a fazer as perguntas corretas, aprender a filtrar as informações que chegam até nós, o momento nosso é de ter muitas pessoas falando sobre finanças, né? Isso tem trazido aí um ganho interessante, por um lado, e outro talvez um pouco duvidoso. Qual que seria o caminho de melhorar essa qualidade dessas informações que chegam para as pessoas através dos influencers da vida aí, né? Será que seria uma situação de BIMA, CVM, enfim, os órgãos aí que estão por trás, eles criarem um selo de influencer, alguma coisa assim, como tem um CFP, um CGA, alguma coisa assim, um selo que aparecesse só de é minha opinião, esta é minha opinião, não é uma recomendação, porque acontece isso, como você disse, né? A sardinhada acaba indo, as pessoas acabam sendo influenciadas por essas pessoas e existem interesses, às vezes, por trás duvidosos, né? Em algumas opiniões. Então, como que a gente conseguiria subir o nível, né? Melhorar a qualidade desses influencers? Bom, se você pegar um professor, pega um professor da UF, um doutorado, deve ter escrito alguns artigos, eventualmente livros, se não escreveu muitos, leu. E o artigo, ele recebe blind review, quer dizer, alguém vai lá, sem saber que escreveu, revisa. E você tem journals com nota mais alta, mais baixa. Talvez quem está nos assistindo não vai ler um journal. Você pega um livro para ler. Compreendeu? Pega um livro para ler e para de ficar seguindo o influencer. O cara, às vezes, tem primeiro grau incompleto. Estudou em alguma porcaria de lugar. Só que ele é bem comunicativo. Você compreendeu? Para de seguir lixo. Pega o livro e vai ler para entender o que está sendo dito. Olha a credibilidade de quem fala. Onde esse cara estudou? Qual mestrado ele tem? É reconhecido pelo CAPES? Tem doutorado? É reconhecido pelo CAPES? Ou ele fez uma faculdade ali da esquina? Ou ele diz que aprendeu sozinho? Quantas vezes eu vejo na internet o gestor, normalmente de fundos são uma porcaria, não, eu não sigo esse professor, esse é muito teórico. Cuidado com as pessoas que criticam a teoria. Então, é uma arrogância da ignorância ao criticar a teoria. Arrogância da ignorância ao criticar a teoria que sustenta o mercado financeiro, que sustenta as teses financeiras. Você está entendendo? Então, ao invés de você gastar seu tempo ouvindo blogueirinho, pega um livro, vai ler. Não precisa ler o artigo científico ainda. Mas, pega um livro do Alexandre Assaf Neto. Pega um livro, que escreveu um livro de análise de demonstrações financeiras, escreveu um livro sobre o mercado financeiro. Tem outro autor muito bom, Flávio Quezan Málaga. Tem um monte de autor pega o livro do Briley Myers, que é livro bem... Briley Myers. Pega o livro de tantos outros autores reconhecidos, e vai estudar, vai fazer exercício, você vai aprender muito mais do que escutando blogueirinho em live, 5 horas da manhã, ou 11 horas da noite, ou horário que for. Muito mais importante você ler um livro desse que me ouvir. Muito mais importante você ler um livro desse do que você me ouvir. Tá legal? Sim, se formar, né? Você se formar enquanto investidor que você quer ser. Não simplesmente ficar recebendo informação, opinião dos outros. Você vai criar sua maneira de pensar, a sua maneira de analisar a empresa. Eu li uma matéria uma vez que acho que eles estavam falando de traders, se eu não estou enganado, e eles tinham entrevistado, acho que era 5.000 traders,
e ninguém tinha a mesma maneira de analisar as empresas. Eu falei, nossa, que avalanche de análises diferentes, né? Alguém E eu escreveu aí, beber direto da fonte, é isso mesmo, tem que beber na fonte. direto da fonte. Você compreendeu? Beber na fonte. Às vezes eu vejo publicações assim no Twitter ou no LinkedIn, eu acompanho bastante, dá para perceber, que o cara pega transcreve um pedaço do livro e o pessoal fala, oh, cara, isso é que você aprende em graduação. Isso você aprende em graduação. Hoje, ser professor tem uma vantagem tremenda da aula de finanças, porque é fácil de aplicar na prática. Antigamente você dava aula e no Brasil? No Brasil dá para fazer. Agora no Brasil dá para fazer tudo. Você compreendeu? Dá para fazer call, put, tem nota estruturada, você consegue investir no exterior, você consegue, talvez você não consiga fazer arbitragem porque você não tem volume, se você for uma sardinha. Mas você consegue ver essas coisas acontecendo, então é muito fácil você hoje dar aula, você tem um exemplo mais prático, mas se baseie na teoria. Eu ponho, de vez em quando, quiz no Twitter, no LinkedIn. Deixa eu ver se eu lembro qual foi o último que eu fiz. Eu pus o último que eu fiz, que eu coloquei lá, pus lá uma pesquisa, 70% respondeu errado. Eu perguntei o seguinte, eu perguntei se você está posicionado num título de renda fixa. Você já está posicionado, você já tem um título. Você quer que o yield to maturity dele suba ou desça? Tem que descer, porque o preço sobe. Cara, 70% diz que queria que o yield to maturity subisse. Você compreendeu? É porque o cara pensa tudo errado, o cara não sabe nada. Você compreendeu? Você paga um preço muito caro por ser ignorante em investimentos. Você compreendeu? Se você é ignorante em investimentos, invista com auxílio de alguém. Se você fizer tudo sozinho, a chance da zebra é tremenda, mas o mercado agradece, porque a transferência de quem não sabe para quem sabe é gigante. Vai continuar do mesmo jeito, aquele que está só no achismo, né, na indicação. Tem que suar a camisa, vamos dizer assim, se você quiser pegar uma consistência de retorno, né? Não é simplesmente tão fácil assim. E dá tempo, né? Eu penso que eu vejo essa ânsia de querer que a coisa aconteça de uma forma muito rápida, né? E tem que estudar, tem que dar um tempo, para daqui a 2, 3, 4 anos, talvez eu esteja mais preparado para começar isso. E nesse período você vai construindo, né, uma só reserva de emergência, né? Eu vejo às vezes as pessoas querem investir sem reserva de emergência, e aí aquilo não vai para frente também. Então ele tem que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma e saber que se ele fizer essa jornada, ele vai ter um retorno bem mais interessante. Então talvez um selo opinião, vamos pensar num selo opinião para os influencers, colocar lá em cima de uma tarjinha. É só uma opinião, não é uma indicação, talvez. Mas o que acontece é o seguinte, o cara fala, VAR é 30, VAR é 40, VAR é 30. Não, aí depois ele pode escrever embaixo. Não estou sugerindo nada, hein? Ele fala que não é comigo. Não tô sugerindo nada. Olha a notícia que saiu. Olha a notícia que saiu. Com essa notícia agora é batata. Pode comprar que não tem erro, mas aí é a sua responsabilidade. Vamos lá, que eu acho que deu um probleminha aí na internet. Ou é a minha, ou é a do Eduardo. Se o pessoal puder responder, vocês estão... Vai ajudar. Vamos ver se voltou aí. O chefe saiu, mas ele já vai voltar. E aí a gente continua aqui. Falando sobre educação financeira, falando sobre investimentos. Um assunto do momento. Vamos lá. Agora é a dele, né? Agora é a dele. Vamos ver, você tem que mandar um convite aqui para eu poder autorizar você. Manda um convite aí, senão a gente não consegue terminar o nosso bate-papo. Vamos lá, o Jeff tem que mandar para mim um convite. O pedido, poder entrar e a gente continuar a conversa. Na verdade?
E só voltando sobre esses influencers, não tem como a CVM tomar conta de todos eles, ou fiscalizar. Não dá. É muita gente falando sobre o assunto. A CVM tem coisa mais importante para cuidar, você compreendeu? Do que ficar prestando atenção no que os blogueirinhos estão falando. Deixa eles falarem. Agora, mas alguns dão recomendação. A CVM tem braço para cuidar disso? Tem tanta coisa mais importante a ser vista que a CVM não consegue cuidar, não consegue fiscalizar. Eu poderia citar aqui uma porção de coisas que poderiam ser vistas em escala muito maior do que pessoa física sendo guiada por influencers. Você compreendeu? Agora, a pessoa física também tem que ter algum simancol. Tem gente claramente que não tem nenhuma credencial para falar do que fala. Vamos ver se agora o Jean Pietro, acabei de... ele mandou aqui o pedido para participar da conversa. Agora eu estou aguardando ele entrar para a gente continuar o nosso bate-papo. Vamos lá. Bom, será que ele está em Uberlândia? Qual que deve ser a companhia de telefone dele lá em Uberlândia? Qual que é? CTBC? Não sei. Também ele poderia ter um celular Oi, podia ter um celular Vivo. Vamos ver. Mas também vamos ver se ele já vai... E como os blogueiros exercem influência sobre os dois? Claro que exerce. Claro. O cara tem um poder tremendo de influenciar. Por isso que é importante para ele ficar mostrando que tem dinheiro, para ele ficar mostrando que ganhou tanto dinheiro naquela operação, porque isso daria credibilidade, não conhecimento, mas o fato dele ter dinheiro, em tese, o habilita a dar treinamentos e ser líderes no mercado de investimentos. Você compreendeu? E a gente sabe que não é bem assim. Né? Da mesma maneira que o personal trainer não vai estar tão bem fisicamente que o seu aluno, da mesma maneira que o técnico de um ginasta olímpico não vai conseguir fazer as piruetas que o ginasta faz. Você não vai dizer que o cara não podia ser técnico. Você compreendeu? Eu lembro daquela ginasta brasileira que foi campeã, a Dayana. Você tinha que ver o técnico dela. O cara, eu acho que ele conseguiria dar 10 passos sem perder o fôlego, mas o cara é um excelente técnico. Beleza, Eduardo, vamos tocar aqui, que o tempo tá acabando, hein? Daqui a Desculpa. pouco... Não, que isso. Acabou aqui a bateria, tive que mudar de equipamento aqui. Sem problema. Professor, estamos indo para o finalzinho, parece, né? Porque aqui é 1 hora só. É 1 hora. Quando faltar 1 minuto e meio, vai aparecer aqui no meu celular, eu te aviso. Tá joia. Então, desenvolver um conhecimento próprio, pode até lá acompanhar lá o seu blogueiro de preferência, mas não deixar de desenvolver a sua maneira de analisar e de olhar as empresas, né? É isso aí. Você tem que ter espírito crítico, não é verdade? Não é porque o cara mandou você se jogar do 20º andar que você vai se jogar, mesmo que você tenha tendências suicidas. Porque existem empresas que estão com preço alto, tem outras empresas com preço mais barato. Então, isso é fácil de verificar. Existem empresas que respeitam o acionista, existem empresas que desrespeitam o acionista. Vamos dar uma olhada quem respeita o acionista e quem desrespeita o acionista. Acompanhe no meu Twitter, que eu sempre fico mostrando a remuneração do executivo. Tem empresa do setor imobiliário, que eu não vou dizer o nome, que a diretoria, o salário da diretoria consome 40% do salário da empresa inteira, e não é holding. O salário da diretoria é 40% de todo o gasto da empresa com folha. Olha isso, presta atenção nessas coisas. Qual o respeito que você tem para o acionista? Quanto dividendo podia ser maior se a diretoria não ganhasse a fortuna que ganha? Olha isso, vamos ver respeito ao acionista. Vamos ver a empresa que controla a outra na bolsa,
e obriga a empresa controlada a fazer negócio com um controlador altamente lesivo para o minoritário. Vamos prestar atenção nessas coisas.